Oi, meu povo e minha pova, meus amores. Então, hoje, essa semana, eu vou começar conversando com vocês, porque essa semana eu não estava com muita inspiração de gravar vídeo aqui pro canal, assim, sabe? Tava meio caidinha. Tem alguns vídeos que eu tô pra terminar, como a escola do César, que ainda falta ver a última fase, eu gravei tudo, mas falta algumas partes ainda gravar, que vai ser semana que vem pra mim poder, né, finalizar o vídeo inteiro e publicar aqui, como tem outro também pra finalizar. Aí eu resolvi vir conversar com vocês, porque muitas pessoas comentam comigo ou perguntam como que é viver aqui no Japão, como que é o costume, o jeito deles. Então vim trazer um pouquinho de informação do que eu estou vivendo, né, a minha experiência nesses 3 anos aqui no Japão. Então curte aí, comenta, compartilha, se não é inscrito, se inscreve no meu canal, porque isso me apoia muito. Me segue no Instagram e também no TikTok, que eu sempre tô botando vídeo lá também super bacanas e curiosidades no Japão, tá bom? E solta a vinheta! Primeiro, vocês já sabem como eu vim parar aqui no Japão, porque eu já expliquei pra vocês. Quem ainda não viu, tem vídeos anteriores aí que eu conto como que a gente veio parar aqui no Japão. É uma cultura totalmente diferente que nós estamos acostumados no nosso Brasil. Literalmente opostos. Primeira coisa, respeito. Eles têm um respeito muito grande no sentido do quê? Vamos supor assim, existe um homossexual, correto? Qual o diferencial da postura deles aqui referente a isso e ao nosso Brasil? Um homossexual no Brasil, ele tem mais voz do que aqui. Eu, Juliana Martinhago, viveu e está vivendo aqui. Ai, como é que eu vou explicar assim, sem ofender ninguém ou sem ninguém levar para o mau caminho do que eu vou falar? Ele é normal aqui. No caso, é ele que tem que respeitar a maioria, não a maioria respeitar ele. Só que como ele respeita a maioria também respeita ele. Ele não é xingado, ele não é lixado, ele não é nada, ele vive a vida dele normal, comum aqui. Trânsito. Até hoje eu nunca vi uma batida. Aqui eu não vejo policiais na rua, não é comum ver policial aqui, como a gente vê no Brasil, em cada esquina tem um policial e de trânsito, e aqui não tem, realmente, gente, não tem. Não é que não tem, eles ficam, a maioria das vezes, ou escondido ou dentro da delegacia. Na rua, normalmente é bem difícil você ver um guarda de trânsito, né? Porque aqui é tudo muito seguro, o trânsito é muito respeitado, o pedestre respeita o sinal, só passa na faixa, só passa quando o sinal realmente está verde. Pode não estar vindo nenhum carro, a estrada vazia, eles não passam enquanto não ficar verde. Às vezes eu, Juliana, faço isso, mas eles ficam me olhando, eles não gostam, eles gostam que respeite. Educação, né? Porque respeito é diferente de educação. Educação deles aqui, eu sempre fui muito bem tratada, muito bem respeitada, mas tem casos aqui de pessoas estrangeiras que eles têm um pouco de preconceito com pessoas estrangeiras, tá? Eles têm mesmo. Eles fazem um pouco de diferença. Só que eles não demonstram isso na tua cara. Sabe, aí no Brasil não tem, mas no Brasil é como se fosse essas combinas que tem em postos de gasolinas. Então, aqui tem em qualquer esquina. Aí tem o 7-Eleven, né? Tem Lawson, que normalmente algumas trabalham 24 horas. E lá você encontra de tudo. Desde comida, a carregador de celular, a meia, a máscara, a comida. Enfim, quando você tá com pressa, lá tem muita comida pronta, marmita, salada pronta. Então, normalmente eles trabalham 12 horas por dia. Os restaurantes aqui, gente, real, é sempre lotado. Esse povo aqui come, é magro de ruim, tá? Mas em compensação, eles tomam muito chá. Algumas crianças vêm aqui em casa e aí eu ofereço refri, ofereço outras coisas. Não, eles tomam muito chá. Outra coisa é que eles tomam muito café gelado, gente. Sério. Por isso que Starbucks aqui faz muito sucesso, porque eles tomam muito café gelado. Eu já experimentei, gostei apenas do Mocha White, mas o resto eu não gosto, gente. Sério, não me desce. As pessoas de idade aqui têm muito costume de ir pra academia, que é muito surreal.
Tipo, é muito comum as pessoas de idade estarem em academia, coisa que no Brasil já não é comum verem uma pessoa de idade na academia. A última academia que eu fui aqui, 90% era pessoa de idade. E eu, assim, muito pouco jovem, sabe? Então é que eles cuidam muito da saúde. Ela é boa, mas ao mesmo tempo ela é ruim. Por quê? Minha experiência, eles são muito fracos. Às vezes você já tem que você já vai com o teu diagnóstico, assim, sabe? Tipo, eu tenho cistite. Aí eu vou lá e já falo pra ele, ó, eu tô com cistite, eu tô com dor e eu preciso do meu remédio da cistite porque o meu é crônico e tudo mais. Já falo qual é o tipo de cistite e tudo. Aí eles vão lá, fazem exame, é mó engraçado. E aí falam, você tem cistite crônica, não sei o que eu já tinha falado. Mas é muito precária aqui a situação, porque se eu vou pra lá e não falo nada, eles fazem tudo quanto é tipo de exame e às vezes nem conseguem detectar o meu problema. Por isso que, normalmente, os jogadores aqui de futebol acabam indo se tratar no Brasil, porque eles têm muito pouco conhecimento. Mas não porque eles não querem, porque também aí vem a qualidade de vida deles, por isso que eles têm uma qualidade de vida muito grande. Então, eles se cuidam também. Então, quando tem um tipo de doença que não é comum para eles aqui, eles têm essa dificuldade. Então, nós no Brasil temos muito mais variações de doença do que aqui no Japão. Então, acho que pesa um pouco também a falta de conhecimento deles, porque por não ter muito, assim, por não ser muito comum. Como cirurgia plástica, aqui é muito raro as meninas fazerem cirurgia plástica. Já no Brasil, é muito comum, então por isso que eles são mais especialistas do que aqui. Vamos falar sobre as casas, que depois eu vou fazer o vídeo mostrando a minha casa pra vocês. A casa que eu moro hoje é muito raro ter no Brasil, principalmente no interior, como eu tô morando agora no interior. É muito raro ter casa grande, aqui eles não têm costume de ter casa grande, que nem no Brasil a gente tá acostumado a ter casa grande, espaçosa, né, com quintalzão, aquela coisa toda. Aqui eles não têm esse costume, porque também, além de ser uma cultura deles, de ter tudo, né, e o chão de tatame e tudo mais, eles passam mais do dia fora, tipo, as crianças saem às vezes 6 horas da manhã de casa e voltam às 7 horas da noite. Os pais trabalham às vezes 6 horas da manhã e só voltam 10 horas da noite. Então eles só vão pra casa normalmente pra dormir, sabe? Eles vão fazer encontro de amigos, raramente eles fazem encontro de amigos na casa deles. O costume deles de fazer encontros é indo pra restaurante, marcando em barzinhos, em parques, fazendo piqueniques em parques. Raramente eles te convidam, eles têm o costume de convidar pessoas para virem na casa deles, que nem nós brasileiros estamos acostumados a trazer as pessoas para dentro da nossa casa. E aqui eles não gostam, eles não têm esse costume. Mas a minha casa, ela acaba sendo muito grande, pro normal do Japão, tá? Então, quem tiver curiosidade de conhecer minha casa, já se inscreve, curte, que vai ter o vídeo da minha casa aqui, eu mostrando pra vocês o vídeo da minha casa, tá bom? O que eu posso contar mais pra vocês? Porque tem coisas que não dá pra me contar aqui ou não dá pra me falar, porque às vezes eu sou policiada, assim, né? Porque na cabeça deles, eu sou uma figura pública, por eu ser casada com um jogador de futebol. Então, não é tudo que eu posso postar no Instagram, não é tudo que eu posso falar no Instagram, não é tudo que eu posso mostrar no Instagram ou aqui no canal do YouTube. Então, a gente tem que se policiar muito, 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 muito mesmo, porque senão sobra pro meu marido. Eles punem, eles dão multa. Por quê? Eles aqui têm um cuidado muito grande, que eu acho que no Brasil também deveria ter esse cuidado. Quando você se torna uma pessoa pública, aqui, famoso, artista, jogador de futebol, jogador de beisebol, eles ficam te cuidando, principalmente os clubes e tudo mais, os fãs. Então teve um comediante que ele é muito famoso, era muito famoso aqui no Japão, e ele foi fazer um trabalho pra gangue, né, aqui do Japão. E foi descoberto. E quando isso foi descoberto, as pessoas que cuidam disso e tudo mais, ele foi punido. Ele perdeu todos os patrocínios, ele perdeu a credibilidade de aparecer na televisão, ele não pode aparecer em nenhuma emissora de televisão, pra vocês terem uma noção. E a partir do momento que você é figura pública e você não é exemplo, eles te podam. E isso é no geral, tá, gente? Outra coisa que não é comum aqui no Japão, que no Brasil é muito comum, por exemplo, ter babá. Por exemplo, ter empregada doméstica, não, aqui
muito raro, só quem é muito rico mesmo. Aqui normalmente eles têm uma empresa e aí você contrata, por exemplo, eu quero lavar o banheiro. Eu contrato a pessoa só pra lavar o banheiro, eu pago um valor. Eu quero que limpe os quartos, eu vou pagar um outro valor. Você paga por ambiente, sabe? Por ambiente da sua casa. É assim que funciona. Então quem pretende vir morar no Japão e acha que vai viver uma vida de glamour, se engana-se. Esse privilégio de ter, normalmente você vai ter que morar em cidades que tenham bastante brasileiros. Aí você consegue ter essa mão de obra, porque daí os brasileiros, você consegue, né, contratar os brasileiros para trabalhar na sua casa, porque você não consegue trazer do Brasil essa mão de obra, tá, gente? Tem países que aceitam você trazer do Brasil para trabalhar para você no país que você tá. Aqui, não aceita. O máximo que você pode vir é ficar 3 meses e a pessoa voltar e depois só pode voltar depois de 1 mês. E outra coisa sobre o Covid aqui no Japão. Vou trazer uma breve, porque como eu também não falo japonês, eu não sei como que está no Japão inteiro. Isso a gente sabe por sites brasileiros, enfim. A vacina aqui no Brasil, o Brasil tá muito mais avançado que aqui no Japão. Por quê? Aqui existe uma lei que eles não gostam de vacinar pessoas, tipo assim, como é que eu vou dizer? Quando é mutirão, assim, quando é pro país inteiro se vacinar. Eles têm o maior cuidado e responsabilidade com isso. Então tem que ser aprovado, eles entram na justiça e tudo mais para ser aprovado o Japão inteiro ser vacinado, entendeu? Está muito atrasada a vacina aqui no Japão, muito mesmo, tá? Muito. O Brasil, ó, tá 10 vezes na frente do Japão. Em compensação, aqui eles se cuidam demais, né? A gente tá em estado de emergência, a gente voltou a ter estado de emergência no Japão inteiro. Eu acho que eles vão manter isso até as Olimpíadas, que é agora em julho. E por isso, eu acho que eles vão manter esse estado de emergência para reduzir cada vez mais, pelo fato de que vão receber muitas comissões, né, de vários países, que por ser a sede das Olimpíadas. Você anda por aí, eles estão sempre de máscara, raramente eles estão sem máscara. Eles só tiram mesmo para comer. A gente vai nos estádios de futebol, eles estão todos com máscaras, todos. Normalmente eu tiro porque eu fico muito abafada, mas eu também, em compensação, fico longe das pessoas, né? Eu tento ficar sentada sozinha. Mas eu tenho um pouquinho desse costume brasileiro, sabe? De querer tirar a máscara. Então, gente, eu vim falar um pouquinho da minha experiência, do que eu tô conhecendo aqui no Japão, das coisas que eu tô sabendo, aquilo que eu tô vivendo aqui no Japão. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Deixa aqui se você tiver alguma curiosidade nos comentários, eu vou responder vocês. Ou se não, me segue no Instagram, lá eu também abro caixinha de perguntas, o meu dia a dia, né? E eu faço lives também de exercícios terças e quartas e quintas. Então me acompanha também lá no Instagram. Eu também tenho o Twitter e também no TikTok, ok? Aguardo vocês também nas minhas outras redes sociais. E fiquem com Deus. Que Deus venha abençoar grandemente a vida de vocês, a casa de vocês. E ó, um beijo no coração de cada um. Obrigada pelo apoio, obrigada pelo carinho e bye bye, fui! Beijão!